Duas coisas aqui antes da gente começar. A primeira é que vai ter barulho de ventilador aqui no fundo, porque tá quente pra caralho. E segundo, existe a grande possibilidade de esse vídeo atrasar, e caso isso aconteça, é culpa da mussarela na minha geladeira. Enfim, já tinha me pedido aqui no canal algumas vezes pra falar de seitas ou de cultos, e tem um em específico que eu já tava planejando falar tem um tempo. Eu fiquei sabendo dessa história através do iceberg de seitas religiosas no Reddit, e se eu não me engano, o Filipinho, o Felipe, também fez um vídeo sobre, mas essa história é tão absurda, mas tão absurda que eu precisava trazê-la aqui pra vocês. Só que hoje, antes da gente começar, eu preciso avisar que talvez esse vídeo cause desconforto ou até mesmo alguns gatilhos em algumas pessoas. Apesar de eu evitar entrar em detalhes, porque eles não adicionam muito na história, eu vou tocar em assuntos como abuso, incluindo abuso infantil, manipulação e tortura física e psicológica e algumas outras coisas. Então, se algum desses tópicos te causa incômodo, talvez seja melhor assistir algum outro vídeo aqui do canal. Dito isso, senhoras e senhores, eu lhes apresento a história das crianças do formigueiro. Roque Thériault nasceu em Quebec, no Canadá, em 1947, em uma família muito católica. E desde criança ele era considerado um rapaz extremamente inteligente e de destaque, mas por algum motivo, qual ele nunca explicou, o Thériault largou a escola na 7ª série e nunca mais voltou a estudar formalmente. Mas, nesse meio tempo, ele se aprofundou bastante em estudos bíblicos, ficando obcecado com os ensinamentos do Velho Testamento especificamente. Na adolescência, ele abandonou o catolicismo e entrou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu sinceramente não conheço muito sobre, além de que eu sei que eles têm um colégio ali no bairro São Francisco, pé da Federal. Curiosidade aleatória sobre Belo Horizonte. E pelo que uma amiga minha que estudou lá me contou, eles são sim crente bem conservador, sabe? Não pode beber, não pode fumar, etc. Mas como eu vou comentar aqui, vocês vão ver que o Thériault não tava muito afim de seguir essas coisas, não. Como eu tava dizendo, ele entrou pra Igreja Adventista, mas não demorou muito pra que chutassem ele da congregação que ele fazia parte, porque o querido queria mandar na igreja. Ou, assim, assumir cargos de liderança aos quais ele não era qualificado para tomar posse. E nisso aí ele já tinha, seus 20 e poucos anos. Depois de ser expulso da igreja no começo dos anos 70, ele começou a professar a sua fé de forma independente, pregando para pessoas em ruas, em bares, até gente que era da própria igreja depois que ele foi expulso. E todas as pessoas que conversaram com o Thériault disseram que ele era um homem extremamente carismático. E isso é uma característica muito comum de líderes de seita. Você tem que saber conquistar as pessoas para que elas te sigam. E tá bom que, sendo justa aqui, isso não é uma característica exclusiva desse tipo de gente. Líderes em geral de qualquer tipo, então políticos, artistas, influencers e o escambau, precisam ter carisma para conseguir atrair um público. E o que você faz com esse carisma é o que determina se a sua influência vai ser pro bem ou pro mal. E é por isso que é importante ter responsabilidade com as coisas que você diz para uma audiência, porque são ideias plantadas na cabeça das pessoas aos poucos. Seitas igual essa daqui não começam direto no absurdo. A água vai fervendo aos poucos. São pessoas normais que são convencidas por um cara que tá falando uma coisa que no começo faz sentido e vai ficando absurda com o tempo. E você não percebe. É a teoria do sapo na panela. Enfim, voltando, o cara era muito carismático. E ele começou com as pregações dele, falando sobre como ele queria formar uma comunidade nas montanhas, junto com outras pessoas que queriam servir a Deus, sem se preocupar com as pressões da sociedade comum, sem emprego, sem autoridade política, sem pecado, nada. Só uma comuna rural nas montanhas povoada por pessoas de fé. E ele convenceu várias pessoas a se juntarem a ele, e em 1977 o grupo se estabeleceu nas montanhas de Saint-Marie, em Quebec. Só que para viver nessas montanhas você teria que abandonar todos os seus laços com o mundano. E isso inclui os seus familiares e amigos que não faziam parte da comuna. Primeira red flag, galera: isolar membros de uma seita de qualquer pessoa que possa alertá-las de que tem algo errado. Mas ok, até aí tudo bem. Só que, depois de um tempo, o Thériault começou a trazer uns papos de apocalipse e de que Jesus retornaria em fevereiro de 79. E que era pro grupo, que na época consistia em 4 homens e 9 mulheres e 4 crianças, além do próprio Thériault, começar a se preparar, porque junto com o retorno de Cristo viria a destruição da Terra, e eles precisariam se proteger. Então, em 78, o grupo começou a peregrinar pela montanha e eles subiram até a região de Saint-Jogues,
na cidade de Brant Lake, que fica na divisa entre Ontário e Quebec. Quando eles chegaram no tal do lugar, o TRO fez os outros membros do grupo construírem a nova sede da comuna, enquanto ele supervisionava o processo. E, em supervisionar, eu digo só assistir. E enquanto ele observava o grupo trabalhando, ele disse que pareciam formiguinhas trabalhando. Então, daí que surgiu o apelido da seita, The Ant Hill Kids, né? As crianças do formigueiro. Isso aí é outra tática de manipulação que vários líderes de seita usam, inclusive. É manter os membros do grupo sempre cansados, assim eles são mais manipuláveis. O cara lá da Nexium fazia isso, Jim Jones, do Templo dos Povos, de Jonestown, e vários outros líderes sempre deixavam os fiéis ocupados e usam isso como tática de manipulação, porque se você tá sempre ocupado, logo você tá sempre cansado e faz tudo que te mandarem fazer porque você não tem energia pra questionar. Mas enfim, chegou fevereiro de 79 e nada de Jesus voltar e nada do mundo acabar. Obviamente, os membros da seita começaram a questionar o cara e ele mandou um "ai não, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, porque não sei o que, o calendário judeu, o calendário romano, e não sei o que lá. Mas que Jesus estava voltando igual os homens da renascença do Smiling Friends. E que era para eles continuarem se preparando para quando Jesus voltasse, porque eles precisariam de mais fiéis. E para fazer isso, o TRO se casou com todas as mulheres da comuna. Sim, virou uma porra de um harém. Não só isso, ele teve um total de 20 filhos com essas mulheres. Eram 9 mulheres, isso dá o quê? 2 filhos cada uma? Ah, enfim, não importa. Não só o cara tinha um complexo de Messias, mas em sua imensa sabedoria, o TRO se achava médico. Ele dizia aos outros integrantes da comuna que ele recebia mensagens de Deus para curar as pessoas, e os métodos de cura, entre aspas, dele eram coisa tipo sangria ou umas cirurgias exploratórias totalmente desnecessárias. E as descrições de muitas dessas cirurgias são muito gráficas e, sinceramente, não tem necessidade. E eu acho que não tem nenhum jeito de falar sobre elas sem ficar uma coisa meio gratuita. Então eu vou evitar entrar em detalhes. Uma das formas que o TRO encontrou de manter o controle sobre seus fiéis foi através do castigo físico. No começo eram tapas, depois surras com cintos, chicotadas e, por fim, marretadas. O TRO era um alcoólatra violento e ele não tinha nenhum motivo específico para punir os seus seguidores, além dos surtos de embriaguez. E a crueldade dele também se estendia às crianças do grupo. De acordo com relatos de uma ex-integrante, a Gabrielle, que conseguiu fugir, as crianças eram penduradas pelos pés ou deitadas nuas na neve, e os espancamentos e as cirurgias exploratórias também eram prática comum para as crianças. E aí você se pergunta, mas Laranjinha, por que ninguém saía? Simples, galera, não é fácil sair de um relacionamento abusivo, principalmente quando você tá extremamente vulnerável física e emocionalmente, longe da sua família, longe dos seus amigos, no meio do nada, numa montanha cheia de neve. E principalmente tem a manipulação emocional. Em casos assim, parceiros abusivos em relacionamentos têm essas explosões de violência, seguidos de arrependimento e carinho e aquelas promessas de que isso não vai mais acontecer e tudo mais. Então, os seguidores viam o TRO como um homem bom que tinha momentos ruins. Além de que ele aplicava, punições muito severas em quem tentasse fugir, e todo tipo de tortura era uma opção. Seres humanos são bem criativos quando o assunto é crueldade. Como eu já comentei, tinham crianças vivendo ali no meio, né? E foi por causa de uma dessas crianças que a seita começou a desmoronar. Uma das esposas do TRO, a Elisa, abandonou um bebê recém-nascido no meio da neve, que obviamente faleceu. A intenção era tirar esse bebê das mãos do TRO. E parece que essa criança, né, esse neném, foi encontrado por alguém porque isso alertou as autoridades que foram até a comuna investigar. No fim, o Conselho Tutelar removeu todas as crianças da guarda da seita, mas por algum motivo não teve uma investigação maior entre os adultos na comuna e por isso o TRO não foi preso. Mas a festa dele acaba em 89, depois do caso da Solange Boulard. Já tinha um tempo que ela vinha sofrendo de dores muito fortes no estômago e o TRO resolveu brincar de médico mais uma vez para tentar resolver a dor da Solange. E essa cirurgia que ele fez tem uma descrição muito forte, então, com o mínimo de detalhes possíveis, ele deu vários socos na barriga dela, encheu o intestino dela com uma mistura de azeite e melaço, abriu o abdômen e arrancou pedaços do intestino dela com as mãos, depois socou tudo lá dentro e costurou a barriga dela de volta. Tudo isso sem anestesia.
A Solange passou a noite em agonia e faleceu pela manhã. Lembra de uma tal de Gabriele que eu mencionei mais cedo? Pois bem, essa foi a gota d'água para ela e ela tentou fugir. A primeira tentativa falhou devido às condições insalubres da montanha, né? Muita neve, ela não tinha roupas adequadas e nem comida, então ela teve que voltar. Quando ela voltou, ela foi torturada com queimaduras, teve 8 dentes extraídos e alguns dedos amputados. Essas feridas nas mãos infeccionaram e o Theriot resolveu amputar o braço da Gabriele com um serrote. Mas a Gabriele sobreviveu e encontrou forças para tentar fugir de novo, e dessa vez ela conseguiu. Ela conseguiu descer a montanha e chegar na cidade, e na base da montanha ela foi encontrada por alguns guardas e levada para um hospital. Só que no começo ela não explicou o que tinha acontecido com ela. Depois, com alguma pressão, ela disse que tinha sofrido um acidente, a ferida necrosado, e por isso o Theriot amputou o braço dela. Até que finalmente ela contou tudo o que tinha acontecido. Finalmente, a polícia conseguiu prender o Theriot e ele foi considerado culpado por torturar a Gabriele e foi condenado a 12 anos de prisão inicialmente. Depois, ele confessou o assassinato da Solange e a pena dele foi convertida para prisão perpétua em 1993. Mas como o cara era um merda, a história não acaba exatamente por aqui. Durante o tempo dele na prisão, ele continuou recebendo visitas de seus fiéis, porque ele ainda tinha, e teve mais filhos com as mulheres da seita. E não só isso, ele começou a fazer desenhos na prisão e vender esses desenhos para colecionadores de murderabilia, que são essas pessoas que colecionam arte e outros objetos pertencentes a assassinos seriais. O Theriot acabou por não conseguir cumprir a perpétua dele por muito tempo. O cara se vangloriava o tempo todo das coisas que ele tinha feito. E o companheiro de cela dele, de saco cheio e revoltado com as histórias que o Theriot contava, deu uma lambida no pescoço do cara com um estoque, que é o tipo de uma faca improvisada, foi até o guarda do pavilhão e disse, abre aspas, aquele merda foi pelo ralo, toma aqui a faca, eu cortei ele todo. Fecha aspas. E agora sim, a história do Hulk Theriot acaba aqui aos 63 anos de idade. Tchau!